amigos do LAC Concurso, estamos aqui para mais uma aula de atualidades com o professor Marcelo, beleza? Prazer em encontrá-los novamente. O professor Luiz mandou uma nova demanda para a gente atualizar, tá joia, beleza? Então vamos começar. Pessoal, eu resolvi botar como primeiro tema, eu mesclei assim, ó, coisa internacional, nacional, certo? Quer dizer, temas lá de fora e internos nossos. Então eu vou começar pelo Estado Islâmico, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, como todo mundo se lembra, Saddam Hussein era ditador do Iraque desde a década de 70, do partido Baath, tá? E ao longo do tempo, é bom lembrar uma coisa, pessoal, num determinado momento da história, isso aí tem gente que se esquece, por gentileza. E aí, gente, a gente sempre fica atento às críticas que fazem, né? Uma é a minha voz, por isso que eu estou usando o auricular, para tentar melhorar, mas a dicção é essa mesmo, paciência. São 23 anos dando aula. E a segunda é quanto à questão de, ele pesquisa durante a aula, tal. Sim, eu faço pesquisa durante a aula, eu tenho a ferramenta, pessoal. Vocês me perdoem, eu tenho a ferramenta à disposição, eu posso mostrar. Porque eu não vou ficar colocando tudo aqui, senão a aula fica enorme, entendeu? Em termos de slide. Então, eu só posso fazer aqui no momento, eu perco um pouquinho de tempo, mas a ferramenta permite, é tecnologia. Tá? Tenta imaginar quando eu fazia ensino médio só tinha mapa. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho, com a ajuda do professor Google, é o trio de ferro aqui da Casa Branca durante muito tempo. Aqui, ó. Esse trio de ferro aqui, moçada. Donald Rumsfeld, certo? Secretário de Defesa dos Estados Unidos da América. George W. Bush. Dick Cheney, vice-presidente do país. Certo? Muito bem. Eu queria que você guardasse principalmente a fisionomia desse senhor aqui, ó. Certo? Dele. Tá ok? Muito bem. Pessoal, se nós voltarmos no tempo, tá aqui, moçada. É ele, apertando a mão de Saddam Hussein lá na década de 80. Então aquela teoria da conspiração que um dia Saddam Hussein foi amigo dos Estados Unidos, isso é verdadeiro, pessoal, isso é verdadeiro. Ele foi, certo? Foi principalmente na época que o Ayatollah Khomeini tomou o poder no Irã, criou uma república fundamentalista islâmica, expulsando o Shah Reza Pahlavi do poder. Aí o Irã se tornou hostil aos Estados Unidos. Foi nessa época que os americanos incentivaram o Saddam Hussein a atacar o Irã para tentar derrubar o Ayatollah. E isso deu origem à guerra Irã-Iraque. Naquela época os americanos davam suporte para o Iraque. E outra, sabe quem que dava suporte para o Iraque? Nós, Brasil. Nós vendemos para o Iraque, moçada, sistemas lançadores de foguetes Astros da Avibraz, vendemos blindados Cascavel da Ingesa. Se você não sabia, meu caro, por gentileza, nós vendemos na década de 80, o Brasil vendeu urânio para o Iraque. Eles compraram urânio aqui. Naquela época, Saddam Hussein tinha um projeto nuclear, um programa nuclear, que era a central nuclear de Osirak. Você entendeu? Beleza? Mas os israelenses foram lá e detonaram ela. A partir dali, ele nunca mais conseguiu reerguer, certo, o seu programa nuclear. E como a guerra do Irã-Iraque foi se estendendo e ele não conseguia derrotar o Irã, os americanos, e o preço do petróleo caiu, porque essa guerra provoca o segundo choque do petróleo no início da década de 80, então os americanos foram abandonando ele à própria sorte. É aí que ele se torna inimigo dos Estados Unidos. Porque os americanos deram corda para ele entrar na guerra e depois abandonaram ele à própria sorte, certo? Aí depois veio a Guerra do Golfo, etc., e vieram os eventos do 11 de setembro. Tá? A partir do 11 de setembro, todo mundo se lembra que o presidente Bush, naquela ideia de guerra ao terror, ele elege um grupo de países considerados países do eixo do mal, que apoiavam o terrorismo. E o Iraque está no meio.
o Iraque está no meio. Então, em 2003, os Estados Unidos, com a justificativa de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, os Estados Unidos invadem o Iraque. É bom lembrar, moçada, que Saddam Hussein, ao contrário do que muita gente pensa, às vezes, o pessoal vem com aquela ideia de que o xiita é o radical. Certo? Não é, moçada. Osama Bin Laden era sunita, Saddam Hussein era sunita, Muammar Gaddafi era sunita, você entendeu? Algumas das pessoas consideradas já ameaças, terroristas ao mundo ocidental, certo? Eram sunitas, não eram xiitas necessariamente, beleza? Saddam Hussein era sunita. E o problema é que no Oriente Médio, grosso modo, existem 3 países de maioria xiita: o Irã, o Iraque e o Bahrein, que é um paizinho pequenininho, fica no litoral da Arábia Saudita, certo? Esses 3 são de maioria de população xiita, certo? Então, o Saddam Hussein pertencia à minoria, a menor parcela da população iraquiana. E ele se mantinha no poder através da força. Era um ditador. Quando os americanos invadiram o Iraque, certo? E depuseram e depois enforcaram, aí foi um tribunal iraquiano, né? O Saddam Hussein, eles colocaram os xiitas no poder. Os americanos acreditavam que eles poderiam colocar uma coligação, certo? Um grupo de pessoas da maioria xiita no poder e estabilizar politicamente o país, certo? Hoje, esse pessoal é representado pelo Fuad Masum, que é o presidente do país, e o Haider al-Abadi, que é o primeiro-ministro, certo? São xiitas que hoje ocupam o cargo de presidente e primeiro-ministro do Iraque, certo? Muito bem. O problema, moçada, é que essa maioria xiita, óbvio que ocupa o poder, obviamente não dá espaço para os sunitas, certo? Então o que vai acontecer? Os sunitas serão os responsáveis, certo? Pelos atentados, pela guerrilha interna que você vê hoje dentro do Iraque. Certo? São eles os responsáveis. Ao norte do Iraque você tem os curdos, aí mais ao sul você tem os xiitas e os sunitas ocupam a parte ocidental do país. Certo? Muito bem. Então o Iraque estava dentro, os americanos já saíram de lá em 2011, 12, certo? O Iraque dentro desse clima de convulsão interna, certo? Terrorismo, atentados, uma guerra civil, quando aí pipoca com a Primavera Árabe, uma guerra civil na Síria, que é um país vizinho do Iraque. Ele é vizinho do Iraque, certo? E na Síria, quem está no poder, e ainda está, viu, apesar de tudo, tá? Quem está no poder é um cidadão chamado Bashar al-Assad. Esse cidadão aqui, certo? Ele é o presidente da Síria. Sucedeu o pai, Hafez Assad. Só que este cara, na Síria, ele pertence ao grupo alauíta. É a minoria xiita dentro da Síria. Peraí, Marcelo, quer dizer que a Síria é governada por uma minoria? Sim. Para muitos sírios ele é um ditador. Ele pertence ao grupo minoritário e controla o país. Controlava o país, entendeu? Então, com aqueles eventos da Primavera Árabe, a questão da democratização na Tunísia, no Egito, na Líbia, no Iêmen, o que aconteceu? Parte da população da Síria, principalmente os grupos sunitas, wahhabitas e salafitas, principalmente esses aqui, os wahhabitas, que são os sunitas mais fundamentalistas, como é o caso da monarquia da Arábia Saudita. Esse pessoal vai se voltar contra o Bashar al-Assad. E a Síria vai começar a viver uma guerra civil. Certo? Beleza? Guerra civil na qual, no começo, os países ocidentais apoiavam esses insurgentes contra o governo do Bashar al-Assad. Certo? Aí que eles cometeram um erro muito grande. Por quê? Pessoal, presta atenção. Como vocês estão vendo, a Síria, ela faz fronteira com o Iraque,
Isso aqui, perdão. Isso aqui é o Iraque inteiro, aqui é a linha de fronteira. A Síria faz fronteira com o Iraque, certo? Muito bem. E o problema é que esses grupos sunitas, fundamentalistas do Iraque e da Síria, mantiveram contato aqui nessa área. Ou seja, são sunitas fundamentalistas aqui e sunitas fundamentalistas aqui. Então esses grupos se uniram, certo? Eles se uniram. Eles se uniram e se colocaram inicialmente como uma célula da Al-Qaeda ali no Iraque e na Síria. Eles eram ligados à Al-Qaeda, todo mundo se lembra, moçada? A partir do momento que Osama Bin Laden foi morto, Ayman al-Zawahiri passa a ser o número 1 da Al-Qaeda. Esse aqui é o número 1 da Al-Qaeda hoje, certo? E esse cara aqui, Abu Bakr al-Baghdadi, passa a ser ligado à Al-Qaeda e passa a comandar as forças sunitas aqui nessa área, entre o Iraque e a Síria. Ele passa a comandar esse pessoal. E aí, com o tempo, o que acontece? O que acontece é que ele comandando essa área, ele terá um território próprio que as forças dele ocupam, certo? E ele vai colocar a mão em boa parte da produção de petróleo que tem aqui, certo? Então, a partir do momento que ele tem um território e ele tem uma receita própria, petróleo, ele passa a se questionar assim, poxa, por que eu tenho que ser ligado à Al-Qaeda? Eu tenho um território que é meu, eu tenho uma fonte de financiamento próprio, certo? Uma fonte própria, perdão. Por que eu tenho que ser subordinado, ligado à Al-Qaeda? Negativo. Eu vou romper com a Al-Qaeda. Eu vou romper com a Al-Qaeda. E o que eu vou criar aqui vai ser um califado, certo? Que vai lembrar muito da origem do Império Árabe Muçulmano, certo? Lá da época de Saladino, tá? Lá para trás. Então eu vou criar aqui um califado meu, sob minha direção, meu comando, que eu vou chamar de Estado Islâmico do Iraque e Levante, certo? Depois o nome muda para Estado Islâmico, certo? Pô, Marcelo, peraí, você quer dizer então que esses caras sunitas, eles tomam conta de toda essa área aqui? Sim. Grosso modo hoje, moçada, tudo isso aqui está nas mãos do Estado Islâmico, certo? Ou seja, a intervenção ocidental no Oriente Médio, tanto no Iraque como na Síria, ela pode resultar na criação do primeiro Estado, vamos dizer assim, oficialmente terrorista do planeta, que o Estado Islâmico é, certo? Beleza? Então hoje existe a possibilidade de você ter a criação aqui com uma base territorial própria, um governo fundamentalista, um Estado que se define como terrorista, um Estado terrorista no Oriente Médio, certo? Beleza? E aí nós sabemos o que eles estão fazendo. Você sabe que o Estado Islâmico, moçada, não tem boca aqui, ó. A turma é na vala, aqui é todo mundo na bala. Aqui é a turma que já foi decapitada, vocês já viram essas cenas. Eu não vou botar vídeo aqui, porque eu acho que não tem necessidade, tem que ser chocante isso aqui. São os caras do Estado Islâmico, certo? Beleza? Então, infelizmente, quer dizer, mais uma vez, a intervenção ou a visão ocidental de como seria a pacificação do Oriente Médio, o tiro saiu pela culatra. Porque você acabou criando uma organização pior ainda, que não existia naquele local, certo? Beleza? E aí o pessoal tem se perguntado nos últimos tempos por que jovens ocidentais, né, jovens, são atraídos pelo terrorismo na Síria e no Iraque. Por que tantos jovens ocidentais estão indo para lá? Né? O pessoal já estima, moçada, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que aproximadamente 12 mil indivíduos, 12 mil pessoas, deixaram principalmente Reino Unido, Estados Unidos e Austrália,
mas eles já saíram de mais de 50 países para se juntar ao Estado Islâmico na Síria. Certo? Beleza? Suspeita-se que a maior parte dessas pessoas seja da Austrália. Tá? E a idade média é de 20 anos. Tá ok? Quando a turma pergunta o porquê, para muitos especialistas, uma das razões é que o Estado Islâmico tem os braços abertos para os estrangeiros. Eles não discriminam a pessoa de acordo com a nacionalidade, desde que você seja muçulmano fundamentalista. Beleza? O Estado Islâmico tem recebido todos os muçulmanos como iguais, independente da nacionalidade. Além disso, proeminentes posições em sua liderança são ocupadas por estrangeiros, o que significa que você não será filosoficamente discriminado pelo fato de ser um deles. Pronto. E isso tem atraído esse pessoal para lá. Certo? Beleza? Hoje, aproximadamente 2 a 3 milhões de dólares são gerados por dia com o contrabando de petróleo do Estado Islâmico. Pessoal, isso dá mais ou menos 60 milhões de dólares mês. 60 a 90 milhões de dólares mês. E aí tem mais uma coisa, que um repórter do Estadão, ele foi muito feliz, e até agora foi o único que perguntou, acho que o nome dele é Guga Chakra, uma coisa assim. Vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Ele fez esse artigo aqui, eu acho que é até muito corajoso, porque ninguém pergunta isso. Por que ninguém fala do apoio da Arábia Saudita ao terrorismo mundial? Todo mundo sabe que a Arábia Saudita, moçada, é o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos no Oriente Médio, é desse jornalista, Guga Chakra, tá? É o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos no Oriente Médio. É considerado pelos Estados Unidos um país amigo, mas a monarquia saudita é uma monarquia da linha wahhabita. É uma monarquia sunita fundamentalista. Vocês sabem que lá na Arábia Saudita mulher não dirige carro, certo? Mulher não vota, que é um dos países que mais executa pessoas todos os anos, junto com China e Estados Unidos, pena de morte, você entendeu? E ele deixa bem claro aqui, moçada, desculpa, a fonte está pequena, mas é o que ele questiona, tá? Que grupos como, aqui ó, Boko Haram, certo? Boko Haram, a gente vai falar dele numa outra aula, que é da Nigéria. O Al-Shabaab, certo? Que é o Al-Shabaab é da Somália, do Quênia, beleza? O Estado Islâmico. Por que esses grupos recebem ajuda do governo da Arábia Saudita e ninguém fala nisso? Aqui ó, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaeda, certo? Beleza? Todos eles seguem essa ideologia. E a Arábia Saudita financia esses movimentos. Agora, por que ninguém questiona isso? É porque a Arábia Saudita é um país aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, certo? E tem as maiores reservas de petróleo no mundo. Então aí são outros interesses. Então, além do contrabando que eles fazem, eles também têm agora essa fonte de financiamento externa. Você entendeu? E mais uma agora também que eles estão fazendo é um crime. Eles estão praticamente dilapidando todos os tesouros arqueológicos que eles encontraram em cidades como Alepo e Palmira, na Síria. Hoje, uma das principais fontes do Estado Islâmico, também de receita, é a venda de relíquias históricas. Os caras estão vendendo tudo que eles encontram, certo? É contrabando. E onde que a turma está comprando? Londres, Paris, Nova York. Colecionadores estão comprando peças que chegam a ser vendidas por $1 milhão. Um vaso antigo, uma imagem de ídolo, alguma coisa assim. Beleza? Então eles têm uma fonte de receita própria, além da ajuda externa, certo? E aí, quais foram as últimas notícias que a gente pensou disso para vocês? Primeiro, os Estados Unidos estão preparando para reconquistar a capital do Estado Islâmico, que é Mossul. Eles têm um plano para reconquistar a cidade com o apoio de forças sírias, iraquianas.
xiitas, certo? O Estado Islâmico planeja avançar para a Europa. Sim, principalmente através da Líbia, que fica no norte da África, e você tem o fluxo de imigrantes em direção à Europa. Então seria uma maneira mais fácil de você infiltrar esse pessoal ali dentro, beleza? Outra, aquele cara que participa das decapitações, gente, eu não estou falando que foi esse aqui, ó. Mas um que participou, que o pessoal percebeu que ele tinha sotaque, né? Ele falava inglês, ele não era muçulmano. Ele foi identificado como Mohammed Emwazi. A turma chamava ele de Jihad Chow, certo? Beleza? Esse cara é inglês, certo? Um cara que estudou no colégio de Westminster, na Universidade de Westminster, em Londres, e de uma família de classe média. Então o cara foi identificado. É mais um daqueles jovens que abandonaram o Ocidente e foram para o Oriente Médio para se engajar no Estado Islâmico. Para financiar conflitos, o Estado Islâmico vende em Londres obras de arte roubadas. Acabei de falar para vocês. Está acontecendo agora. E o Estado Islâmico destruiu milhares de livros raros em bibliotecas iraquianas e o vídeo foi divulgado pelo grupo, certo? Além de destruir estátuas milenares em Mossul. Tá? Fica parecendo mais ou menos, pessoal, mais ou menos, o que aconteceu no Afeganistão. Acho que vocês se lembram dessa aqui, certo? Que é uma imagem do Buda, esculpida na pedra. Pelo amor de Deus, gente, tem mais de, sei lá, 300 metros de altura a imagem, você entendeu? Tá aqui, ó. Era uma imagem do Buda, esculpida na pedra, certo? Tem aqui, ó, olha o tamanho do cara. Isso aqui deve ter uns 50 metros de altura, sei lá. Você entendeu? Então, pessoal, a turma do Talibã foi lá, ou o que sobrou? Sobrou nada. Isso aqui foi no Afeganistão, pô, a turma fundamentalista. Que Buda o quê, pô? O negócio é só Alá. Então a turma meteu bala e arrebentou. Certo? Pessoal, quando eu falei agora o negócio é só Alá, lembrando que fundamentalismo você pode ter em qualquer religião, pessoal. Aqui é porque o assunto é esse, nós estamos falando de fundamentalismo islâmico. Eu gostaria de lembrar que, isso eu falei na aula do Charlie Hebdo, eu gostaria de lembrar que esse rapaz aqui, ó, bonito, loirinho, olho azul, e parece que ele não está muito arrependido não, hein? Esse senhor aqui, esse cidadão, foi o cara que matou 76 sozinho lá na Noruega. 8 ele matou nos atentados à bomba em Oslo e 68 ele matou na ilha de Utoya, num acampamento de um partido de esquerda norueguês. Ele foi lá e matou 76 sozinho. O que ele é? Cristão. Então fundamentalismo cristão também tem. Pode ter fundamentalismo judaico, tá? E por aí vai. É que o caso aqui é muçulmano. Tá bom? O último vídeo que eu acho que vocês acompanharam, eu estou falando porque eu estou gravando aqui na semana de Corpus Christi. O último vídeo que vocês acompanharam do Estado Islâmico foram eles jogando pessoas homossexuais do topo de um prédio lá no Iraque. Parece que esse vídeo aí está rolando na internet. Eu não vou colocar aqui, tá bom? Mas alguns aqui ouviram falar, certo? E aconteceu mesmo. Tá joia? Beleza? Então o Estado Islâmico, moçada, tranquilo, tá aqui. Pessoal, primeiro módulo de atualidades, a primeira aula. Paramos por aqui. Vejo vocês na próxima aula. A gente dá sequência ao nosso conteúdo que foi solicitado pelo professor Luiz Antônio para colocar a turma em dia com os assuntos que estão acontecendo aí no Brasil e no mundo. Beleza? Pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo encontro.